Olá pessoal, voltei com mais uma aula. Hoje vamos falar sobre frações algébricas e dentro disso falaremos sobre adição e subtração. Frações algébricas, adição e subtração. Utilizamos as mesmas regras das frações numéricas. Então, primeiro passo, devemos reduzir as frações algébricas ao mesmo denominador, isso quando elas apresentarem denominadores diferentes. Efetuar as operações de adição e subtração dos numeradores mantendo o mesmo denominador, porque quando fazemos o MMC, os denominadores ficam iguais e aí trabalhamos com os numeradores. Finalmente, se possível, simplificar o resultado encontrado. Então, esses são os passos, os 3 passos que iremos seguir para realizar a adição e a subtração das frações algébricas. Temos 2 situações. Primeiro momento, falaremos das frações com denominadores iguais. Exemplo A, 12C sobre A mais 3 menos 5C sobre A, que vai ser igual. Vamos lá. Observe que aqui está a nossa expressão, nossa fração algébrica que queremos trabalhar. Os denominadores são iguais. Uma vez que eles são iguais, nós iremos repeti-lo. Então, repetir o denominador A. E aí, vou trabalhar somente com os numeradores. 12C mais 3 menos 5C. Observe que temos termos semelhantes. 12C menos 5C, nós vamos obter 7C, porque 12 menos 5, 7. Então, 7C. E ainda carregaremos esse mais 3, ficando com 7C mais 3 sobre A. Não dá mais para simplificar, então terminamos. Exemplo B, 8 mais m sobre 2x menos m menos 1 sobre 2x. Novamente, os denominadores são iguais, 2x. Conservaremos esse denominador e trabalharemos com os numeradores. Então, eu tenho 8 mais m. Devemos tomar cuidado que quando nós temos a diferença no meio, ou seja, a subtração, nós temos que imaginar aqui um parênteses para que façamos a troca dos sinais, a multiplicação dos sinais. Então, observe que foi colocado 8 mais m menos e essa expressão que é um binômio dentro do parênteses para fazer a troca dos sinais, ficando com 8 mais m menos m mais 1, é o que temos aqui. E tudo isso sobre o e tudo isso sobre o denominador, que é o 2x. Nesse caso, nós não fizemos o MMC, pois os denominadores eram iguais. Vamos reduzir. Mais m menos m vai dar 0. E 8 mais 1, 9. Então, ficamos com 9 sobre o denominador 2x. Também não dá para simplificar, paramos por aqui. Outra situação é quando tivermos frações com denominadores diferentes. Aí sim, no caso das frações com denominadores diferentes, temos que fazer o uso de quem? Do MMC. Então, faremos o MMC entre os denominadores das frações dadas. Exemplo. Nosso exemplo aqui, 5m sobre x mais 3m sobre 2x. Denominadores diferentes. Eu tenho x e tenho 2x. Preciso fazer o MMC entre x e 2x. Esse MMC vai ser 2x. O que faremos com esse 2x? Dividiremos pelos denominadores que temos. 2x dividido por x sobra 2. 2x dividido por 2x vai dar 1. Esse númerozinho que temos aqui, que foi o resultado da divisão, eu irei multiplicar com os numeradores. Então, ficarei com 5m vezes 2, que vamos obter 10m. E terei 1 vezes 3m, que vai dar 3m. Então, repetindo, 2 vezes 5m, 10m. 1 vezes 3m, 3m. E tudo isso sobre o novo valor do denominador encontrado, que é o MMC, 2x. Então, 10m mais 3m, 13m. 13m sobre o MMC, que é 2x. Não consigo simplificar, então terminamos essa conta. Exemplo B. No exemplo B, eu tenho 5 sobre 3x
menos x menos 1 sobre 2x. Observe que os denominadores são diferentes e ainda temos aquele caso da subtração aqui no meio. Precisamos lembrar daquele parênteses. E aí eu tenho que fazer o MMC entre 3x e 2x. MMC entre 3x e 2x vai ser igual a 6x. Vamos dividir esse resultado do MMC pelos denominadores que tínhamos. Então, 6x dividido por 3x vai dar 2. 6x dividido por 2x vai dar 3. O que nós faremos agora? Iremos multiplicar. 2 vezes 5 vai ser igual a 10. E esse 3 vai multiplicar esse pessoal aqui, ó, x menos 1. Lembrando que temos um menos fora. Então, menos o 3, que vai multiplicar o x menos 1. E aí, vamos aplicar a propriedade distributiva. Ficarei com 10 menos 3x mais 3. E isso tudo sobre o MMC, que foi 6. Vamos reduzir os semelhantes. 10 mais 3, 13. 13 menos 3x sobre 6x. Não posso fazer a simplificação, porque aqui não é possível. Muito cuidado, não pense em simplificar esse menos 3x com esse 6x, porque aqui é uma coisa só, nós temos um binômio, então não podemos fazer isso. Tudo bem? Vou continuar. Exemplo C. No exemplo C, eu tenho x menos 4 sobre 6x menos 3 mais 5x sobre 5x mais 1 sobre 10x. Denominadores, 6x, 5x e 10x. Então, temos que fazer o MMC. Fazendo o MMC entre 6x, 5x e 10x, o resultado vai ser 30x. Aqui nessa observação, eu estou fazendo passo a passo do MMC. Então, o MMC entre eles vai ser 30x. Quando temos esse resultado do MMC, nós temos que dividir pelos denominadores que tínhamos. Então, 30x dividido por 6x vai sobrar 5. 30x dividido por 5x sobra 6. E 30x dividido por 10x sobra 3. Esse número que obtivemos embaixo, no resultado da divisão do MMC pelos denominadores, vamos multiplicar com os numeradores, tomando cuidado com aquela subtração aqui do meio. Então, ó, 5 vai multiplicar o x, 5x. 5 vezes menos 4, menos 20. Menos, eu tenho o 6 que multiplicou o 3, que vai ser igual a 18. O 6 que multiplicou o 5x, que deu 30x. Coloquei entre parênteses para fazer a troca dos sinais. Se quisesse já fazer de uma vez direto, não teria problema algum. 3 vezes 1, 3. E é tudo isso sobre o MMC encontrado, que foi o 30x. Agora, vamos eliminar esse parênteses fazendo aqui a multiplicação dos sinais. Então, ficarei com 5x menos 20, menos 18, menos 30x, mais 3. Tudo isso sobre o 30x. Vamos reduzir os semelhantes. Posso juntar 5x com menos 30x. Vamos obter menos 25x. Menos 20 com menos 18, menos 38. Menos 38 mais 3, menos 35. E tudo isso sobre 30x. Observamos aqui que ainda podemos fazer um caso de fatoração. Posso utilizar a fatoração com fator comum para simplificar essa fração. E aí eu vou colocar como fator comum o menos 5, porque divide o menos 25 e divide o menos 35. Quando fazemos a divisão, colocando menos 5 em evidência, vai sobrar para a gente o 5x mais 7. E aí, o que acontece? No denominador, 30x é a mesma coisa que 5 vezes 6 vezes x. E aí, eu posso simplificar o menos 5 com o 5, vai sobrar menos 1. E menos 1 está aqui fora, e no parênteses 5x mais 7, sobre o denominador 6x. Se ainda quisermos, podemos seguir colocando menos 5x menos 7 sobre 6x. Seria mais um passo. Exemplo D.
7x mais 1 sobre x ao quadrado menos 4, menos 4 sobre x mais 2. Novamente, temos aqui uma subtração entre as frações, então devemos tomar aquele cuidado. Precisamos fazer o MMC, pois os denominadores são diferentes. Quando fazemos o MMC entre x ao quadrado menos 4 e x mais 2, o resultado desse MMC vai ser x ao quadrado menos 4. Na observação, estou descrevendo passo a passo do MMC. Dividindo x ao quadrado menos 4 dividido por x ao quadrado menos 4 igual a 1. X ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que x mais 2 vezes x menos 2. Então, vou dividir x mais 2 com x mais 2, vai sobrar para a gente o x menos 2. E aí, vamos multiplicar 1 vezes 7x, 7x. 1 vezes 1, 1. Menos, aqui no meio, não posso esquecer desse detalhe, menos o 4, que vai multiplicar o x menos 2. E aí, vamos aplicar a distributiva. No denominador, o resultado do MMC, que pode ser escrito como x mais 2 vezes x menos 2, ou poderia ter escrito como x ao quadrado menos 4. Repetindo, 7x mais 1, aplicando a distributiva, menos 4x mais 8 sobre o MMC, que é x ao quadrado menos 4. Reduzindo os termos semelhantes, 7x menos 4x, 3x. Mais 1 com mais 8, mais 9, sobre o MMC, que foi x ao quadrado menos 4. Resultado final, 3x mais 9 sobre x ao quadrado menos 4. Resumindo, quando falamos de frações algébricas, nós sabemos que são frações com variáveis no denominador. A regra, temos que ter um denominador que deve ser diferente de zero, é aquele caso que devemos excluir do denominador aquele número que irá fazer com que ele vire zero, ou seja, que irá anulá-lo. Nas operações, nós temos a simplificação, que é dividir numerador e denominador pelo divisor comum, e nós vimos já que para simplificar nós precisamos saber os casos de fatoração. E as operações de soma e subtração, ou seja, adição e subtração, são duas as situações. Denominadores iguais, trabalhamos somente com os numeradores e conservamos, ou seja, mantemos o denominador. Quando os denominadores são diferentes, aí sim nós temos que passar pelo processo do MMC dos denominadores para depois continuarmos seguindo o caso de trabalhar com os numeradores e conservarmos esse denominador, que no nosso caso, após o MMC, será ele no lugar do denominador. Bem, gente, essa foi a nossa aula sobre adição e subtração de frações algébricas. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.